Olá, seja bem-vindo ao Orando pela Cidade, um programa para você orar pelos problemas da sua cidade. E hoje nós vamos orar por um problema que volta e meia nos ataca: o cansaço. O cansaço e a exaustão na vida são muito comuns. Nós vamos trabalhar dia após dia, dirigimos mais 40 minutos, pegamos as crianças no colégio, no treino de futebol e depois trabalho, né? Voltamos para casa, fazemos o jantar, ajudamos com a lição de casa e talvez moramos com alguém com quem mal conversamos, né? E a lista pode continuar por aí, apenas para começar tudo de novo amanhã, né? Podemos chegar a um ponto da vida em que estamos quase no piloto automático, passando por uma rotina sem muita esperança de algo a mais, né? Perguntas e dúvidas podem surgir facilmente, inundar as nossas mentes, né? E quem hoje nesse programa vai trazer explicações, responder algumas perguntas para nós é o seminarista Marcos Melo. É um prazer estar aqui e é um prazer a gente poder separar um tempinho do nosso dia, né? Para refletir, para orar, para pensar sobre a nossa vida. E o tema de hoje é a respeito de cansaço, né? É um tema que talvez todos nós já passamos, né? Já sentimos em alguma escala. E vamos refletir biblicamente sobre isso. É isso aí, Marcos, vamos refletir, né? Porque o cansaço é uma experiência natural. Nós somos criaturas limitadas, finitas e passamos pelo cansaço, né? E a gente tem visto uma experiência maximizada com o cansaço nos últimos tempos, né? Olha só alguns pontos interessantes que o Marcos apontou para a gente prestar atenção sobre a influência que o cansaço tem tido sobre as nossas vidas. Veja só. É porque a gente em São Paulo, mas em várias outras cidades também, né? Tem um ritmo tão corrido, a gente tem muitas atividades e acaba que a gente não tem tempo para reabastecer, né? Então, por isso que a gente se sente tão cansado. E aí a nossa vida parece se transformar em um fardo, né? A gente, aquilo que antes nos dava alegria começa a nos dar tristeza, começa a se tornar uma carga e a gente não vê mais prazer nas coisas, né? Porque a gente se sente totalmente sobrecarregado. E nessa jornada da vida, às vezes a gente está focado, tá tão preocupado em remar que a gente não para onde a gente está indo, né? Para onde, que direção que a gente está tomando. Então, esse é o momento da gente parar e pensar e refletir, né? Como é que tem sido a nossa vida, como tem sido as nossas prioridades, de onde está vindo, qual é a origem desse cansaço, né? Que temos sentido. Importantíssimo identificar de onde está vindo o nosso cansaço. E agora eu quero te convidar a meditar sobre essa passagem bíblica que fala sobre o nosso assunto de hoje. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 2-4. Certamente ele suportou nossas dores, né? E carregou nossas tristezas. Forte, né? Nós temos que nos lembrar que Deus nos criou para um relacionamento harmônico com o mundo, mas o pecado quebrou isso. Por isso nós nos sentimos cansados e essas quebraduras maximizam a nossa experiência com o cansaço. Mas a gente tem que aprender a viver com o cansaço, buscando o equilíbrio, buscando o que Deus nos criou para viver em harmonia com esse mundo, né? E se você se identificou com esses comentários, presta atenção nesse recado. Você está nos assistindo e está se sentindo, né, nesse momento da vida cansado, sobrecarregado. Lembre daquilo que 2 Coríntios diz, né? 2 Coríntios 12, 9 e 10 tem um texto muito bonito
que diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nossa, é um texto lindo, que parece um paradoxo, né? Um paradoxo, mas quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos que a gente está realmente esgotado, né? Mentalmente, fisicamente, aí que nós podemos experimentar ainda mais do poder de Deus, né? De como Ele nos fortalece, como Ele anima o cansado, como Ele sustenta o fraco. E são nessas situações que nós aprendemos até sobre nós mesmos, né? Nós nos conhecemos mais, nós conseguimos identificar em nós falhas e pecados que antes estavam ocultas, né? Então, talvez esse período de cansaço e de fraqueza possa servir para trazer um novo tempo, né, na sua vida, um novo ânimo, transformar a dor em alegria, né? Transformar a experiência difícil e triste em uma bênção, né? Em algo transformador e renovador. E falando em um novo tempo na sua vida, antes de seguir com o tema cansaço, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero convidar você para participar das nossas reuniões de oração que acontecem online. Então, presta atenção nesse vídeo. Faça parte das nossas reuniões de oração online. Deus, sendo soberano e onipotente, resolveu agir mediante as orações do seu povo. De segunda a sexta, das 6:30 da manhã às 7 horas, nós temos um encontro online de oração. Pessoas de todo o Brasil se reúnem em uma sala Zoom para buscar ao Senhor. É um tempo de comunhão e crescimento espiritual, onde, como corpo de Cristo, cuidamos e oramos uns pelos outros. Para participar, baixe o aplicativo Zoom e digite o ID 998-1339-2778 e a senha IPP, com todas as letras minúsculas. Priorize esse momento. Reunião de oração online. Você é o nosso convidado. Que convite especial, gente. Muito gostoso acordar orando. De manhã cedinho, o dia muda, fica diferente, né? Vamos lá, voltar a falar sobre cansaço. Spurgeon falou que, ó a frase de Spurgeon, em geral, jamais veremos, isso é da oração, viu, gente? Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes, né? Fortalecendo o convite de reunião de oração. Então fica aqui o convite para você participar dessa reunião online. Agora sim, voltando a falar do nosso tema de hoje, programa Orando pela Cidade, pensando daquela pergunta que não quer calar, né? É possível evitar a experiência do cansaço? O que você acha? Vamos ver o que o Marcos falou, se é possível evitar ou não. Evitar a experiência não é possível, né? Porque, como você mesmo falou no começo do programa, é uma experiência natural, né? Então a gente não deve se frustrar se em algum momento nos sentirmos cansados na nossa jornada, justamente por sermos criaturas limitadas e finitas, né? O próprio Deus nos criou assim. Então é esperado que em algum momento ou outro da nossa vida nós possamos nos sentir cansados, né? Isso tem a ver não só pela nossa condição criacional, mas também pela nossa condição decaída, né? Então o ser humano caiu, pecou e com isso vieram várias experiências negativas e a experiência do cansaço é uma dessas experiências que são inevitáveis para nós. Olha só, tá vendo que interessante? Então, como que a gente pode evitar que o cansaço se maximize muito, se tornando um excesso, né? Esse é alguns pontos a serem observados. Vamos ver nesse vídeo agora como a gente evitar que se torne um excesso. Vamos ver. A gente precisa de transformação,
Esse é o ponto e esse é o desafio. Não adianta, a gente não vai se superar o cansaço, né, mudar a nossa postura diante disso, se não tivermos uma mudança de vida, se nós não reestruturarmos o nosso modo de viver. Então, nós precisamos realmente enfrentar a condição da nossa alma, nós precisamos identificar quais são os problemas que têm nos levado a esse cansaço tão grande, né? Então, o primeiro passo seria reconhecer o problema. E aí, cada um passa por uma situação diferente. Não existe uma fórmula que leve ao cansaço, né? Cada um tem uma experiência de vida. Entre os problemas que podem ocasionar esse cansaço, existe a cobrança demasiada, né? Isso nos desgasta, porque a gente coloca uma expectativa muito alta em nós mesmos e quando não conseguimos cumprir, isso nos deixa frustrados e somos, né, acometidos por esse cansaço. A preocupação rotineira também, a gente costuma se preocupar por diversas coisas, pequenas ou grandes, e isso também nos deixa sobrecarregados. Outros problemas, né, que podem resultar em cansaço são dívidas não pagas, saúde, né, principalmente pessoal, familiar. Não só a sua saúde, às vezes a saúde de algum familiar seu, né, está prejudicada, e isso também te afeta, né, não afeta só ele, mas acaba te afetando também. Às vezes a nossa personalidade é a causa do nosso cansaço. Nossa. Porque quando nós falhamos constantemente em alguma falha de caráter, né, alguma área da nossa personalidade, isso também nos deixa muito desgastados. Outro problema seria o desejo de reconhecimento. Então você faz tudo, o possível e o impossível, para surpreender alguém ou para ser reconhecido, seja no trabalho, seja em casa. A incapacidade de dizer não também, consequentemente o acúmulo de funções, né? Realizar coisas demais e se culpar por não alcançar aquilo que esperava, a gente já comentou sobre isso. E, enfim, não só esses, mas diversos outros problemas podem nos levar ao cansaço. Mas o que a gente precisa entender é que os problemas não são eles que destroem você, mas a não resolução deles é isso que te desgasta, é isso que te deixa cansado, porque quando a gente tem muito problema aberto, que a gente não fechou, feridas que ficam abertas, né, tudo isso junto nos leva a um sentimento de esgotamento mesmo. A gente acha, poxa, nunca nada se resolve na minha vida, né? Então, a gente precisa aprender e refletir quais foram os gatilhos que nos levaram a essa situação e, finalmente, depois de identificar esses gatilhos, reestruturar a nossa vida. Eu não sei você, mas essas respostas falaram muito comigo, muito mesmo. É interessante, né, analisarmos que cultivar uma visão adequada do mundo que Deus nos ensina ajuda muito, muito, muito mesmo. Veja só um comentário interessante sobre isso. Porque quando a gente está com a mente acostumada de que o trabalho é ruim, o trabalho é um mal necessário, então a gente já vai trabalhar mal-humorado, já vai trabalhar cansado e nada do que a gente faz satisfaz, né? Então tudo isso, o sentido de vida está completamente invertido. A gente não entendeu ainda que nós vivemos e existimos para servir a Deus e servir ao outro. Quando a gente muda a nossa visão de mundo, quando a gente tem uma visão adequada de mundo, então a gente para de achar que o trabalho é um mal necessário, né? E passa a entender que nós existimos para servir a Deus e ao próximo. Então a gente não vai só pensar em ficar num resort de pernas para cima, mas a gente vai entender que aquilo que nós fazemos, ainda que isso nos leve ao nosso cansaço físico, né? Isso não vai trazer um esgotamento mental, porque nós sabemos que nós estamos ali na obra e estamos fazendo o nosso trabalho, seja da igreja, seja no nosso trabalho pessoal, de forma que glorifica a Deus, que abençoa pessoas, e essa é a cosmovisão cristã, né? Essa é a visão de mundo correta e bíblica. E como é gostoso viver isso na prática, né? É verdade, muito bom. Eu separei um versículo para a gente refletir mais um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre o cansaço, que está lá em Isaías 40, 26, 31. Presta atenção nesse versículo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome,
por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 26 a 31. Como é lindo meditar sobre esse versículo, né? Ter consciente a visão de liberdade da escravidão do pecado. Ter em vista essa liberdade que Cristo nos dá é uma dica importante para vencer o pecado. Mas você deve estar pensando como fazer para trabalhar nessa questão do cansaço, né? Tenho certeza, porque eu também penso nisso, não vou mentir. Veja só, vamos ver agora uns passos para resolver esse problema. Olha só que forte isso, resolver esse problema, né? Presta atenção agora nessas dicas, alguns passos importantes. E são nessas situações que nós aprendemos até sobre nós mesmos, né? Nós nos conhecemos mais, nós conseguimos identificar em nós falhas e pecados que antes estavam ocultas, né? Então, talvez esse período de cansaço e de fraqueza possa servir para trazer um novo tempo, né, na sua vida, um novo ânimo, transformar a dor em alegria, né? Transformar a experiência difícil e triste em uma bênção, né? Em algo transformador e renovador. Evitar essa experiência não é possível, né? Porque, como você mesmo falou no começo do programa, é uma experiência natural, né? Então a gente não deve se frustrar se em algum momento nos sentirmos cansados na nossa jornada, justamente por sermos criaturas limitadas e finitas, né? O próprio Deus nos criou assim. Então é esperado que em algum momento ou outro da nossa vida nós possamos nos sentir cansados, né? Isso tem a ver não só pela nossa condição criacional, mas também pela nossa condição decaída, né? Então o ser humano caiu, pecou e com isso vieram várias experiências negativas e a experiência do cansaço é uma dessas experiências que são inevitáveis para nós. Coisa boa poder pensar nisso, né, gente? Já muda tudo, né? E quais as atitudes práticas que podemos ter diante disso? Vamos ver atitudes práticas? Quais são? A consequência dessa mudança de visão de mundo, né, é justamente aprender a saborear a vida, a extrair o máximo de cada dia, né? Que cada dia que Deus nos concede é precioso. Então, quando a gente muda a nossa mente, muda a nossa cosmovisão, e para de enxergar as coisas com tanto problema, a gente passa a saborear a vida. Nós precisamos também identificar quais são as nossas prioridades, porque como a gente comentou, nós somos finitos e limitados. A gente não vai dar conta de fazer tudo que aparece na nossa frente, tudo que a gente desejaria fazer. Então, identificar quais são as nossas prioridades é algo muito importante para evitar esse cansaço. E nós precisamos, principalmente, ter um relacionamento vibrante e crescente com o nosso Senhor Jesus. Porque quando a gente está fraco espiritualmente, a gente está fraco fisicamente, emocionalmente e, como a gente já comentou também, reflete em todas as áreas da nossa vida, né? Então, faça essa experiência, se achegue a Deus, se aproxime a Deus e você vai se sentir fortalecido. É importante a gente ter um relacionamento saudável também e amoroso com a nossa família, porque quando a gente está em guerra dentro da nossa própria casa, isso também nos desgasta de uma forma muito grande. O nosso corpo precisa estar fisicamente saudável, nós precisamos ter tempo para desfrutar a vida com nossa família, com os nossos amigos, né? Tudo isso também nos ajuda a reabastecer o nosso ânimo, né? E todas essas atitudes práticas que a gente comentou são investimentos, um investimento diário, não só de tempo, né? Porque você precisa
aprender a administrar o seu tempo e dedicar o tempo certo para cada coisa, mas também um investimento de coração, né? Você precisa abrir mão de algumas prioridades para substituir por outras, e a partir deste investimento você começa a ter uma postura diferente e uma mudança de hábitos, de rotina e uma mudança de vida, né? Então, já que o nosso tempo é tão curto, né? Não dá pra gente falar tão profundamente sobre isso, mas se existe algo que é importante a gente entender, é que se você está nos assistindo e está se sentindo nessa manhã dessa forma, cansado e sobrecarregado, se você sente que você não tem mais forças para prosseguir, que humanamente é impossível você se levantar, se reerguer, é importante que você foque na promessa de Deus, quando Ele diz que é Ele quem alivia o cansado. Não adianta você estar com o corpo saudável, ter tempo para lazer com sua família e com seus amigos, se o seu relacionamento com Ele não estiver solidificado. Se você não depositar sua confiança nele e entender que é Ele quem alivia o cansado. Então, o texto de Mateus 11, de 28 a 30, diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Senhor é aquele que vai dar descanso para a nossa alma, é aquele que vai tirar o nosso fardo e vai nos aliviar, vai dar ânimo àquele que está cansado e sobrecarregado. E a nossa oração é que o Senhor faça isso na sua vida nessa manhã. Tirar o nosso fardo, né, e dar ânimo àquele que está cansado e sobrecarregado. Como é bom poder descansar nessa promessa do Senhor e viver essa promessa do Senhor, né? E olha só, antes de orar com o Marcos, nós vamos orar junto com a nossa irmã Cida por esse tema que nos preocupa tanto, né, que é o cansaço. Junte-se a nós agora, aí onde você estiver, para um pouquinho o que você está fazendo, para se juntar a nós em oração com a irmã Cida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor fez. Obrigada por ter cuidado de nós enquanto nós dormíamos, Pai. Senhor, muitas vezes estamos cansados, muitas vezes, Pai, estamos até querendo desistir, devido a tantas coisas que nos acontecem, Senhor, ao nosso redor. Mas sabemos que podemos nos achegar ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos conforta, é aquele que nos consola, é aquele que renova as nossas forças, Pai. Então, meu Deus, renove, Senhor, neste momento as nossas forças. Renove as forças daqueles que estão cansados, que estão querendo desanimar, parar no caminho, Senhor. A sua palavra diz, meu Deus, que é o Senhor que levanta o que está abatido, o que está desanimado. Então, Senhor, no nome de Jesus, levante, Pai, esse pai de família, essa mãe, essa mulher, esse homem, Pai, essa criança, Senhor. Porque são tantas coisas acontecendo ao nosso redor, Pai, que todos nós temos que adaptar certas circunstâncias que não estávamos acostumados, Pai. E isso gera incerteza, gera cansaço, Pai. Então, meu Deus, estenda as suas mãos, Pai amado, e nos abençoe. Abençoe, Senhor, esse lar, abençoe, Senhor, essa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. A sua palavra diz que nós podemos, Pai, chegar a Ti. Diz assim a sua palavra: Vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estão sobrecarregados, e tomai de mim o jugo que é leve. Então, Senhor, colocamos diante de Ti todo o jugo que é leve, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor possa, Pai amado, nos dar paz, nos dar a tranquilidade necessária para cada dia, Pai. Senhor Deus, visita, Senhor, essa nação, visita, Deus, as nossas autoridades. Oh, meu Deus, muitos, Pai, por excesso de trabalho, Pai, estão cansados, tanto mental como no físico, Senhor. Então ajuda, Senhor, renove as forças, transforme, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos, Pai.
Nossa, como é gostoso poder parar e orar um pouco, né, sobre o cansaço em nossas vidas. Parece não, já dá um alívio, né, já tira um peso. A oração nos liga a Deus. Que coisa boa orar com a nossa irmã Cida. Querida, que bênção essa oração. E antes da oração com Marcos, eu quero que você preste atenção nesse que é um dos versículos mais conhecidos dos cristãos, né? Uma palavra que nos faz lembrar sempre que há um lugar de refúgio e conforto onde todas as nossas cargas são aliviadas, onde o nosso cansaço tem solução. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Que presente de Deus para nós essa promessa, né? Que bênção! E agora chegou a hora mais esperada do programa, que é o nosso momento de oração. Como comentamos, esse é um dos passos mais importantes a serem dados diante desse problema. Então vamos lá, para o que você está fazendo agora e junte-se a nós em oração. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, agradecidos pela Tua palavra que foi lida, agradecidos por esse momento em que nós podemos compartilhar junto com os nossos irmãos espalhados por todo o Brasil. O Senhor conhece cada um que está nos assistindo nesse momento, o Senhor conhece as dificuldades de cada um, conhece aquilo que está sobrecarregando e deixando cansado, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor conhece, Senhor, o íntimo do nosso coração, sabe aquilo que nós tanto queremos, tanto almejamos, sabe aquilo que nós não conseguimos cumprir, que nós nos decepcionamos, sabe aquilo que nos feriu, que nos machucou, que nos deixou abatido. Nós pedimos que o Senhor traga restauração para cada vida nessa manhã, traga renovo, que o Teu Espírito Santo sopre nos corações e anime, traga a alegria que vem do Senhor, traga a paz que excede todo entendimento para o coração cansado. Nós te agradecemos pela Tua promessa, porque o Senhor é aquele que alivia o cansado, porque o Senhor é aquele que fortalece os Teus filhos. E nós pedimos que o Senhor nos fortaleça nessa manhã, que nós possamos sentir novamente a alegria de estar em Tua presença, de meditar na Tua palavra, a alegria de ser Teu filho, que nós possamos ajudar a outros que estão cansados também, que nós possamos suportar uns aos outros, ser suporte, dar amor, e que nós possamos, como uma família, como uma igreja, caminhar juntos, sustentando um ao outro, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco, porque o Senhor é um Deus restaurador, é um Deus que faz nova todas as coisas. E se alguém está nos assistindo nessa manhã, se sentir esgotado, se sentir enfraquecido, derrotado, que o Senhor possa trazer ânimo, trazer vida, trazer restauração para essa alma, para essa vida. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que bênção esse momento. Gente, eu gosto demais desse programa. É muito bom poder orar. E eu quero agradecer você, né, que está aí na nossa companhia, que abriu a porta da sua casa, né, pra gente orar juntos, pra gente ter esse momento de comunhão. Essas mensagens falaram demais comigo e eu espero também que tenha edificado a sua vida. Nós ficamos por aqui, mas amanhã eu volto com mais um programa Orando pela Cidade e eu espero por você, tá bom? Até lá, fiquem com Deus.